Pessoal, então é o seguinte, nós falávamos a respeito dos termos ligados ao nome, correto? Temos integrantes da oração, temos acessórios da oração, e vamos continuar nessa linha de trabalho. A gente falou a respeito do vocativo, deixa eu colocar aqui, ó, termos ligados, ou melhor, integrantes e acessórios da oração. Aí, no nosso primeiro horário, nós conversamos a respeito do vocativo, certo? Foi o nosso primeiríssimo caso. E conversamos também a respeito do predicativo. Foi o nosso segundo caso. Perfeito. Muito bom, bom demais. Vou baixar o meu retorno aqui um pouquinho. Isso. Bom, o que acontece, pessoal? Aí, o que eu quero que vocês entendam? O nosso próximo passo é falar sobre o aposto. Acho que é legal. Então, o nosso próximo passo é conversar. Ele não permite. O número 3. Então, vamos deixar ele em sequência aqui, que aí fica legal. Predicativo. E agora sim, número 3, aposto. Pessoal, a definição de aposto é a seguinte: o aposto é uma informação a respeito de um termo antecedente geralmente vem entre vírgulas e pode ser retirado sem prejuízo de sentido. Aposto a informação a respeito de um termo antecedente geralmente vem entre vírgulas, e aí vou eu usar nossas vírgulas aqui, né? E pode ser retirado sem prejuízo de sentido. Pessoal, eu não sei se vocês têm esse hábito, mas assim, quando a gente pega uma gramática para estudar, não sei se vocês têm o hábito de fazer a leitura da gramática. Pessoal, é uma recomendação sua? Não, pessoal. Não, 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 não. Na verdade, eu não sei se vocês já tentaram estudar diretamente pela gramática. Vocês já tentaram fazer isso? Se tentaram, devem ter percebido uma certa dificuldade, porque a linguagem da gramática não é uma linguagem feita para o aprendiz, vamos dizer assim. A linguagem da gramática é uma linguagem extremamente difícil. É uma linguagem mais para o profissional das letras, como meu caso, por exemplo, fiz o curso de letras, ou para o estudante de letras. Por isso a gente sente tanta dificuldade de estudar diretamente pela gramática. E aí, talvez, se você estudar pela gramática, você vai ver algumas categorias de aposto, tá certo? Você vai ver o aposto explicativo, o aposto restritivo, o aposto resumitivo ou recapitulativo e o aposto enumerativo. Para a nossa prova, o que é necessário? É necessário que você consiga identificar o aposto. E o aposto que cai para nós é o aposto conhecido como aposto explicativo. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês vão ver que ele é bem tranquilo. Eu posso ter algo do tipo: Rodrigo, professor de português,
estuda raciocínio lógico, por exemplo. Deus me livre. Raciocínio lógico no fim de semana. Bom, tendo em vista tudo que a gente tem como definição, informação a respeito de um termo antecedente, geralmente vem entre vírgulas, pode ser retirado sem prejuízo de sentido. Me contem uma coisa aqui, pessoal. Quem que seria o nosso aposto nesse período? O que vocês acham? Temos lá Rodrigo, professor de português, estuda raciocínio lógico no fim de semana. E aí, professor de português, não é isso? Que é, inclusive, pessoal, olha só, uma informação a respeito de quem é o Rodrigo, uma informação a mais. Geralmente vem entre vírgulas, veio entre vírgulas, e na prova de vocês ele aparece dessa forma mesmo. O aposto, esse tipo de aposto aí é o que a gente chama de aposto explicativo. Ele é o que cai nas provas de vocês, nas provas da Polícia Militar, quem vai fazer prova de CFSD, CFO, CHO, enfim, CFS. O aposto que aparece é o aposto explicativo. Então, mais uma vez, se você, ao ler algum material, vocês assistem aulas no YouTube, enfim, uma série de coisas. Se vocês, ao lerem o material, encontrarem lá essa divisão de aposto entre aposto resumitivo, aposto explicativo, para vocês, para a prova de vocês de policial penal, esse tipo de aposto, esse tipo de divisão do aposto não aparece, tá certo? Não vai aparecer. Vai aparecer, por exemplo, se vocês fizerem uma prova de auditor fiscal, ou se vocês fizerem uma prova de analista do TRT, ou analista do TJ, aí sim essa classificação se faz necessária. Ou revisor do Tribunal de Justiça, que pressupõe que o cara tem um curso de letras também, aí sim se faz necessária. Nem nas provas de PRF e PF, que é uma prova mais puxada, aparece esse tipo de especificação, tá certo? Só para quando vocês se virem por aí, não se assustarem. O aposto que vocês precisam conhecer é esse que vocês estão vendo, o aposto explicativo, que é o que vem entre vírgulas. Eu posso retirar da frase, olha, se eu retiro o professor de português, vai ficar Rodrigo estuda raciocínio lógico no fim de semana. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Legal. Esse é o nosso aposto, que pode ser, inclusive, retirado. Vou dar mais um exemplo aqui, só para desencargo de consciência, vamos dizer assim, né? Então, posso ter algo do tipo. Brasil, com letra maiúscula, país de dimensões continentais, tem problemas econômicos. Brasil, país de dimensões continentais, vírgula, tem problemas econômicos. Perguntinha para vocês, meus amigos. Quem é o nosso aposto? O que vocês acham? Ou o que vocês têm certeza? País de dimensões continentais, que é uma informação sobre o antecedente Brasil, não é isso? E que se eu retirar, vai ficar assim, o Brasil tem problemas econômicos. É ou não é? Então, tá aqui nosso aposto, bonitinho.
Nós só precisaremos identificá-lo na nossa prova. Legal? Aí, pessoal, nós vamos para o caso de número 4. O caso de número 4 é um tanto quanto polêmico. É o complemento nominal. Por que eu disse que ele é um pouquinho polêmico? Pessoal, é o seguinte. O complemento nominal é uma expressão obrigatoriamente preposicionada. E isso dá uma confusão tremenda. Por quê? Existe um outro termo que é obrigatoriamente preposicionado. Ele se chama objeto indireto. Então existe uma confusão entre quem é complemento nominal e quem é objeto indireto. Tá certo? Então, complemento nominal é uma expressão obrigatoriamente preposicionada. E aqui está a diferença dele com o objeto indireto. Ele é obrigatoriamente preposicionado, só que ele é ligado a um termo abstrato. Tá certo? É uma expressão obrigatoriamente preposicionada ligada a um termo abstrato. Pois muito bem, conceito de concreto e abstrato que a gente viu lá no primário vai ser importante para nós agora. E se a gente não viu de uma maneira adequada, é agora. O que sucede, pessoal? Complemento nominal, expressão obrigatoriamente preposicionada ligada ao termo abstrato. O que é o termo concreto? Quando você vai a uma definição oficial de termo concreto, vai dizer para nós o seguinte: o termo concreto é aquele que não depende de outro ser para a sua existência. E o abstrato é aquele que depende de outro ser para a sua existência. Mas essa definição, meus amigos, é uma definição muito complexa da gente poder personificar. Então, seguinte, o concreto é aquilo que você pode tocar, ou aquilo que você pode ver, ou aquilo que você pode imaginar. É concreto. E o que sobra para os abstratos? Sentimentos e sensações. Tá certo? Termo abstrato, até para ficar claro aqui para vocês. Ó. Sentimentos e sensações. Legal? Isso é abstrato. Sentimento, amor é abstrato, ilusão é abstrato, verdade é abstrato, mentira é abstrato, certeza é abstrato, esperança é abstrato. É algo que você não consegue dar uma forma, você não conseguiria desenhar. Você não consegue desenhar a ilusão, você não consegue desenhar a mentira, você não consegue desenhar a verdade, tá certo? Todas as vezes em que eu tenho uma expressão preposicionada que é ligada a um termo abstrato, lá está o nosso complemento nominal. Ok? Vamos que vamos? Olha só. Então eu tenho um período assim, ó. Vocês têm certeza da aprovação. E eu também tenho. Aí vem a prova de vocês, destaca esse da aprovação, destacou o da aprovação, que é ligado à palavra certeza, ok? Tem preposição. A maioria dos concorrentes de vocês vão olhar para esse da aprovação e vão marcar objeto indireto por causa da presença da preposição, tá certo? Você não. Você vai olhar para esse da aprovação e pensar o seguinte: bom, tem preposição e é ligado à palavra certeza. A palavra certeza é concreta ou é abstrata, pessoal? O que vocês acham?
O termo certeza é um termo concreto ou é um termo abstrato? Abstrato, não é isso? Eu não consigo, por exemplo, desenhar a certeza. Não é algo que eu consigo tocar, não é algo que eu consigo ver, não é algo que eu consigo imaginar. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos termos do português são concretos. Bruxa, fada, duende, não é algo que eu posso tocar nem ver, mas eu posso imaginar. Existe no nosso imaginário esses seres, não é verdade? E aí, para os abstratos, sentimentos e sensações. Certeza é uma sensação de que está tudo certo, né? Então, tem a preposição, é ligada a um tema abstrato, então esse da aprovação, daqui para diante, uma questão análoga, similar, parecida com essa, eu marco complemento nominal. Deixa o seu concorrente marcar objeto indireto. Aí, eu posso ter algo do tipo assim, ó, sou favorável a você. Tem a preposição a, tá certo? Esse a você, e é ligado à palavra favorável. Legal. E aí eu pergunto para vocês: o termo favorável é concreto ou é abstrato? O que é que vocês acham, meus amigos? A palavra favorável, pessoal, que é um adjetivo, na verdade, é, é um termo tão abstrato quanto certeza. Favorável ou contrário é uma sensação. Aqui, na verdade, eu quero mesmo é trocar a preposição de, que é a mais comum, para que vocês não se acostumem apenas com ela e entendam que apareceu um preposicionado e está ligado a um termo abstrato, mesmo sendo um adjetivo abstrato, não tem problema. Vai ser complemento nominal, vamos colocar aqui, ó, CN, C.N. Da mesma forma. Da aprovação também é complemento nominal. Tá certo? Aí, pessoal, existe, como eu falei para vocês, existe muita confusão entre esses termos. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos diferenciar o adjunto adnominal, que é um que dá confusão, do nosso ilustre complemento nominal e eu quero separá-lo também do objeto indireto, certo? Beleza. Aí, pessoal, o que que acontece? Vou colocar aqui 3 frases para a gente poder analisar, tá certo? Vocês vão perceber que elas são muito semelhantes e é exatamente por isso que eu quero trabalhar com elas. Tem algo do tipo assim, ó. Necessitamos do seu apoio. Aí eu posso ter algo assim também, ó. Comi ontem um bolo de chocolate. E posso ter assim também, ó. Temos
esperança de vida. Certo? Aí, meus amigos, eu vou destacar todos os preposicionados. Destacado. Destacado. E destacado. Beleza. Seguinte, todos eles têm preposição. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês aqui. Vocês pensarem um pouquinho. Escrevam o que vocês acham. Se você achar algo que não está certo, não tem menor problema. Nós estamos aqui para isso mesmo. Tá certo? Pessoal, desses complementos, desses 3 complementos que foram destacados aí de amarelo para vocês, 2 são obrigatórios. 2 são a exigência da frase. Quais seriam esses obrigatórios na visão de você? Quais deles vocês acham que são obrigatórios? A frase está exigindo eles. Do seu apoio e de vida. Legal. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, complemento obrigatório. Quem tem esperança de alguma coisa. Também um complemento obrigatório. Então, meus amigos, é o seguinte. O único que não é obrigatório é eu comi ontem um bolo de chocolate. Se ele não é obrigatório, na hora da prova você vai marcar adjunto adnominal, porque o adjunto adnominal não é um complemento obrigatório, tá certo? Ótimo. Vou colocar aqui entre parênteses. Agora, eu quero que vocês encontrem o complemento preposicionado ligado ao verbo. Qual deles é ligado ao verbo? Do seu apoio é ligado ao verbo necessitamos. Perfeito. Complemento obrigatoriamente preposicionado ligado ao verbo se chama objeto indireto. Certo? Objeto indireto. Bom demais, pessoal. E aí, sobrou para a gente o complemento nominal. Olha, expressão preposicionada, olha o D aí, ó, ligada à palavra esperança. Quem tem esperança de alguma coisa, não é isso? Então, de vida vai ser o nosso complemento nominal. Então, pessoal, eu busquei dificultar ao máximo possível para vocês, porque nem sempre o adjunto adnominal vem preposicionado. Mas eu fiz questão de colocar os 3 preposicionados para simular uma situação de uma prova mais complicada, em que todo mundo é preposicionado, e aí às vezes a gente fica naquela assim, meu Deus do céu, e agora, né? Então vamos lá, vamos repetir os passos que nós fizemos. Nós descobrimos que a segunda frase tem um complemento preposicionado, que é o de chocolate, mas esse complemento não é obrigatório. E se esse complemento não é obrigatório, ele se chama adjunto adnominal. Tá certo? O adjunto adnominal não é obrigatório. Aliás, nem a preposição é obrigatória para existir um adjunto adnominal. Aí nós somos para uma outra situação. Qual que é o preposicionado obrigatório ligado ao verbo? Preposicionado obrigatório ligado a verbo se chama objeto indireto. Perfeito? E aí depois vamos verificar o seguinte. Qual que é
obrigatoriamente preposicionado ligado a um termo abstrato. Aí encontramos a expressão de vida, que é o nosso complemento nominal. Legal? Então, espero ter elucidado aí algumas dúvidas com vocês. E ainda tem um quinto elemento para mostrar para vocês, antes de a gente começar a conversar sobre período composto. Vem aí o período composto, meus amigos. O quinto caso é o agente da passiva. Pessoal, já vou alertando vocês para o seguinte: a dificuldade do agente da passiva é uma dificuldade muito parecida com a dificuldade do vocativo. Por quê? No agente da passiva, às vezes você tem uma confusão entre quem é agente da passiva e quem é o sujeito da oração. Assim como lá no vocativo, às vezes a gente confunde o vocativo com o sujeito da oração. Tá certo? Então, agente da passiva é aquele que pratica a ação em uma frase que está na voz passiva, ou seja, em uma frase em que o sujeito sofre a ação. Legal? Vamos lá. Por exemplo, o jovem foi atingido por um torcedor fanático. Perguntinha para vocês, meus amigos. Quem é o sujeito da oração? O jovem foi atingido por um torcedor fanático. Sujeito. Sujeito. Não? Não vão nem arriscar, meus amigos. O jovem. O jovem é o nosso sujeito. Sujeito simples. Porque tem um núcleo apenas, que é a palavra jovem. Tá aqui, meus amigos. Esse sujeito jovem é um sujeito que a gente chama de sujeito paciente. Por quê? Porque ele sofre ação, ele foi atingido. E quem é que pratica a ação de fato? Que não é o sujeito, mas tem alguém que pratica a ação aí. Não é verdade? Quem pratica a ação é esse sujeito aqui, ó. Por um torcedor fanático. Essa expressão inteira, pessoal, vai ser o nosso agente da passiva. Confirmando exatamente o quê? O que a gente colocou como sendo a nossa definição. Quem é o agente da passiva? É aquele que pratica a ação em uma frase que está na voz passiva. Ok? O jovem foi atingido por um torcedor fanático. O sujeito é o jovem, mas ele é um sujeito paciente, ou seja, um sujeito que sofre a ação. Quem é que pratica a ação? Por um torcedor fanático. Vai pegar a expressão inteira, da preposição até fanático, para chamá-la de agente da passiva. Deixa eu citar um outro exemplo aqui. O rapaz foi seguido pela namorada. E essas coisas de vez em quando acontecem, né? De vez em quando a gente tem notícia desse tipo de coisa. Pessoal,
isso é crime, né? Essa coisa de ficar seguindo o outro o tempo todo. Reiteradamente é crime. Me disseram isso. Quem é o sujeito dessa oração? O rapaz foi seguido pela namorada. Escrevam aí para nós, por favor. Quem que vocês acham que é o sujeito dessa oração? O rapaz, não é isso? Esse pobre coitado que está sendo seguido. É um sujeito que sofre ação, então é um sujeito paciente. Ele foi seguido. Quem é que pratica a ação mesmo não sendo o sujeito? A namorada. Não é isso? É essa moça que está perseguindo esse pobre rapaz. Então, pela namorada, vai ser o nosso agente da passiva. Tomem cuidado, pessoal, porque nem sempre em prova colocam pessoas para ser os atores das frases. Então dá uma olhada nisso aqui, ó. A biblioteca foi construída pela verba da prefeitura, por exemplo. A biblioteca foi construída pela verba da prefeitura. Perguntinha para vocês. Quem é o sujeito dessa oração? Sujeito. Biblioteca. Não é isso? A biblioteca, muito bom, muito bom, muito bom. Esse sujeito sofre a ação, ele está sendo construído. E quem é que praticou a ação de construir? Pela verba da prefeitura. Está aqui. Então, está aqui o sujeito paciente, porque sofre a ação. E pela verba da prefeitura, vai ser o nosso ilustríssimo agente da passiva. Cuidado, pessoal, para não ficar com aquela ideia fixa em mente de que o sujeito é apenas aquele que pratica a ação. Certo? Cuidado com isso. Às vezes a gente fica tão fanático com isso, que o sujeito é aquele que pratica a ação, que você acha que o agente da passiva é sujeito. Então, vou deixar aqui como observação para vocês. Não confundir sujeito com agente da passiva. Beleza? Legal. Pessoal, tudo isso diz respeito ao período simples. Agora, nós temos uma matéria, que é uma matéria bem grandinha, né? Vamos dizer assim. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o panorama do período composto. E que eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, o seguinte: olha, é uma matéria para nós imprescindível, porque ela traz junto consigo as conjunções. E conjunção é uma classe de palavra que nos ajuda tanto nas questões de gramática, quanto nas questões de interpretação de texto. Tá certo? A conjunção está na gramática, a conjunção está na interpretação de texto. A conjunção, ela está inclusive, né, se vocês precisarem fazer, né, quando o edital sair, vocês vão perceber se tem ou não tem redação. Se tiver redação, quando a gente tem elementos de coesão, quem são os elementos de coesão? São as conjunções, tá certo? Então, entender conjunção, que é uma matéria que vem junto do período composto, para nós é uma questão de sobrevivência.